Lei Complementar número 840 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. Título 1. Capítulo único das disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal. Parágrafo 2. Para os efeitos desta lei complementar, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público. Parágrafo único. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e subsídio ou vencimentos pagos pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Isso daqui vai cair na sua prova, certeza. Título 2. Dos cargos públicos e das funções de confiança. Capítulo 1. Do provimento. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 4. A investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público. Artigo 5. Os cargos em comissão destinados exclusivamente a atribuições de direção, chefia e assessoramento são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Parágrafo 1. Para os fins desta lei complementar, considera-se cargo em comissão, inciso 1, de direção, aquele cujo desempenho envolva atribuições da administração superior. Inciso 2, de chefia, é aquele cujo desempenho envolva relação direta e imediata de subordinação. Inciso 3, de assessoramento, é aquele cujas atribuições sejam para auxiliar: a linha A, os detentores de mandato eletivo; a linha B, os ocupantes de cargos vitalícios; a linha C, os ocupantes de cargos de direção ou de chefia. Parágrafo 2. Pelo menos 50% dos cargos em comissão devem ser providos por servidor público de carreira nos casos e condições previstos em lei. Parágrafo 3. É proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa que tenha praticado o ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, observado o mesmo prazo de incompatibilidade dessa legislação. Artigo 6. As funções de confiança privativas de servidor efetivo destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Artigo 7. São requisitos básicos para investidura em cargo público: inciso 1, a nacionalidade brasileira; inciso 2, o gozo dos direitos políticos; inciso 3, a quitação com as obrigações militares e eleitorais; inciso 4, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; inciso 5, a idade mínima de 18 anos; inciso 6, a aptidão física e mental. Parágrafo 1. A lei pode estabelecer requisitos específicos para a investidura em cargos públicos. Parágrafo 2. O provimento de cargo público por estrangeiro deve observar o disposto em lei federal. Parágrafo 3. Os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse. Artigo 8. São formas de provimento de cargo público: inciso 1, a nomeação; inciso 2, reversão; inciso 3, aproveitamento; inciso 4, reintegração; inciso 5, recondução. Artigo 9. É vedado editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo. Artigo 10. O ato de provimento de cargo público compete ao: inciso 1, governador no Poder Executivo; inciso 2, presidente da Câmara Legislativa; inciso 3, presidente do Tribunal de Contas. Seção 2, do concurso público. Artigo 11.
As normas gerais sobre concurso público são as fixadas em lei específica. O parágrafo 1 foi vetado. Parágrafo 2. O concurso público é de provas ou de provas de títulos, conforme dispuser a lei do respectivo plano de carreira. Artigo 12. O edital de concurso público tem de reservar 20% das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal. Parágrafo 1. A vaga não preenchida na forma do caput reverte-se para provimento dos demais candidatos. Parágrafo 2. A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, garantindo recurso em caso de decisão denegatória, com suspensão da contagem do prazo para a posse. Parágrafo 3. Não estão abrangidas pelos benefícios deste artigo a pessoa com deficiência apta para trabalhar normalmente e a inapta para qualquer trabalho. Artigo 13. O concurso público tem validade de até 2 anos, a qual pode ser prorrogada uma única vez por igual período, na forma do edital. Parágrafo 1. No período de validade do concurso público, o candidato aprovado deve ser nomeado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo na carreira. Parágrafo 2. O candidato aprovado em concurso público, no prazo de 5 dias, contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação. Seção 3. Da nomeação. Artigo 14. A nomeação faz-se em cargo, inciso 1, de provimento efetivo, inciso 2, em comissão. Parágrafo 1. A nomeação para cargo efetivo deve observar a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso público. Parágrafo 2. O candidato aprovado no número de vagas previstas no edital do concurso tem direito à nomeação no cargo para o qual concorreu. Artigo 15. O servidor ocupante de cargo em comissão pode ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo em comissão, hipótese em que deve, inciso 1, acumular as atribuições de ambos os cargos. Inciso 2. Optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Artigo 16. É vedada a nomeação para cargo em comissão ou a designação para a função de confiança do cônjuge, de companheiro ou de parente por consanguinidade até o 3º grau ou por afinidade. Inciso 1. Do governador e do vice-governador na administração pública direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo. Inciso 2. De deputado distrital na Câmara Legislativa. Inciso 3. De conselheiro, auditor ou procurador do Ministério Público no Tribunal de Contas. O inciso 4 foi vetado. Parágrafo 1. As vedações deste artigo aplicam-se, inciso 1, aos casos de reciprocidade de nomeação ou designação. Inciso 2. As relações homoafetivas. Parágrafo 2. Não se inclui nas vedações deste artigo a nomeação ou a designação. Inciso 1. De servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, incluídos os aposentados, desde que seja observada. Alínea A compatibilidade do grau de escolaridade do cargo efetivo com cargo em comissão ou a função de confiança. Alínea B. A compatibilidade e a complexidade das atribuições do cargo efetivo com cargo em comissão ou a função de confiança. Inciso 2. Realizada antes do início do vínculo familiar entre o agente público e o nomeado ou designado. Inciso 3. De pessoa já em exercício no mesmo órgão, autarquia ou fundação antes do início do vínculo familiar com o agente público para cargo, função ou emprego de nível hierárquico igual ou mais baixo que o anteriormente ocupado. Parágrafo 3. Em qualquer caso, é vedada a manutenção de familiar ocupante
de cargo em comissão ou função de confiança, sob subordinação hierárquica, imediata ou imediata. Seção 4. Da posse e do exercício. Artigo 17. A posse ocorre com a assinatura do respectivo termo, do qual devam constar as atribuições, os direitos e os deveres inerentes ao cargo ocupado. Parágrafo 1. A posse deve ocorrer no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de nomeação. Parágrafo 2. O prazo de que trata o parágrafo 1 pode ser prorrogado para ter início após o término das licenças ou dos afastamentos seguintes. Inciso 1. Licença médica ou odontológica. Inciso 2. Licença maternidade. Inciso 3. Licença paternidade. Inciso 4. Licença para o serviço militar. Parágrafo 3. A posse pode ocorrer mediante procuração com poderes específicos. Parágrafo 4. Só há posse nos casos de provimento por nomeação. Parágrafo 5. Deve ser tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo previsto neste artigo. Artigo 18. Por ocasião da posse, é exigido do nomeado apresentar: inciso 1. Os comprovantes de satisfação dos requisitos previstos no artigo 7 e nas normas específicas para a investidura no cargo. Inciso 2. Declaração. Alínea A. De bens e valores que constituem o seu patrimônio. Alínea B. Sobre acumulação ou não de cargo ou emprego público, bem como de provimentos da aposentadoria, de regime próprio de previdência social. Alínea C. Sobre a existência ou não de impedimento para o exercício de cargo público. Parágrafo 1. É nulo o ato de posse realizado sem a apresentação dos documentos a que se refere este artigo. Parágrafo 2. A aptidão física e mental é verificada em inspeção médica oficial. Parágrafo 3. A declaração prevista no inciso 2, A, deve ser feita em formulário fornecido pelo setor de pessoal da repartição e dele deve constar campo para informar bens, valores, dívidas e ônus reais exigidos na declaração anual do imposto de renda da pessoa física, com as seguintes especificações. Inciso 1. A descrição do bem com sua localização, especificações gerais, data e valor da aquisição, nome do vendedor e valor das benfeitorias, se houver. Inciso 2. As dívidas e o ônus real sobre os bens com suas especificações gerais, valor e prazo para quitação, bem como o nome do credor. Inciso 3. A fonte de renda dos últimos 12 meses, com a especificação do valor auferido no período. Artigo 19. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. Parágrafo 1. O servidor não pode entrar em exercício, inciso 1, se ocupar cargo inacumulável sem comprovar a exoneração ou a vacância de que trata o artigo 54. Inciso 2. Ocupar cargo acumulável sem comprovar a compatibilidade de horários. Inciso 3. Se receber proventos de aposentadoria inacumuláveis com a remuneração ou subsídio do cargo efetivo sem comprovar a opção por uma das formas de pagamento. Parágrafo 2. É de 5 dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício contado da posse. Parágrafo 3. Compete ao titular da unidade administrativa onde for lotado o servidor dar-lhe exercício. Parágrafo 4. Com o exercício, inicia-se a contagem do tempo efetivo de serviço. Parágrafo 5. O servidor que não entrar em exercício no prazo do parágrafo 2 deve ser exonerado. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor tem de apresentar ao órgão competente os documentos necessários aos assentamentos individuais. Parágrafo único. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício são registrados nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 21. O exercício de função de confiança inicia-se
com a publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer motivo legal, hipótese em que o exercício se inicia no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não pode exceder a 30 dias da publicação. Seção 5. Do estágio probatório. Artigo 22. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório pelo prazo de 3 anos. Artigo 23. Na hipótese de acumulação lícita de cargos, o estágio probatório é cumprido em relação a cada cargo em cujo exercício esteja o servidor, vedado o aproveitamento de prazo ou pontuação. Artigo 24. O servidor pode desistir do estágio probatório e ser reconduzido ao cargo de provimento efetivo anteriormente ocupado, no qual já possuía estabilidade, observado o disposto no artigo 37. Parágrafo único. Não pode desistir do estágio probatório o servidor que responde a processo disciplinar. Artigo 25. É vedado à administração pública conceder licença não remunerada ou autorizar afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório. Parágrafo 1. Excetua-se do disposto neste artigo o afastamento para o serviço militar ou para o exercício de mandato eletivo. Parágrafo 2. A vedação de que trata este artigo aplica-se ao gozo da licença servidor. Artigo 26. O servidor em estágio probatório pode, inciso 1, exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança no órgão, autarquia ou fundação de lotação. Inciso 2. Ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico. Artigo 27. Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer, inciso 1, o afastamento de que tratam os artigos 26, inciso 2 e 162. Inciso 2. Licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. Artigo 28. Durante o estágio probatório, são avaliadas a aptidão, a capacidade e a eficiência do servidor para o desempenho do cargo, com a observância dos fatores: inciso 1, assiduidade; inciso 2, pontualidade; inciso 3, disciplina; inciso 4, capacidade de iniciativa; inciso 5, produtividade; inciso 6, responsabilidade. Parágrafo 1. O Poder Executivo e os órgãos do Poder Legislativo devem regulamentar em seus respectivos âmbitos de atuação os procedimentos de avaliação de estágio probatório, observado no mínimo o seguinte: inciso 1. Até o 30º mês do estágio probatório, a avaliação é feita semestralmente, com pontuação por notas numéricas de 0 a 10. Inciso 2. As avaliações de que trata o inciso 1 são feitas pela chefia imediata do servidor, em ficha previamente preparada e da qual conste pelo menos o seguinte: alínea A. As principais atribuições, tarefas e rotinas a serem desempenhadas pelo servidor no semestre de avaliação. Alínea B. Os elementos e os fatores previstos neste artigo. Alínea C. O ciente do servidor avaliado. Parágrafo 2. Em todas as avaliações é assegurado ao avaliado: inciso 1, o amplo acesso aos critérios de avaliação. Inciso 2, o conhecimento dos motivos das notas que lhe foram atribuídas. Inciso 3, o contraditório e a ampla defesa nos termos desta lei complementar. Parágrafo 3. As avaliações devem ser monitoradas pela comissão de que trata o artigo 29. Artigo 29. A avaliação especial prevista na Constituição Federal como condição para a aquisição da estabilidade deve ser feita por comissão 4 meses antes de terminar o estágio probatório. Parágrafo 1. A comissão de que trata este artigo é composta por 3 servidores estáveis do mesmo cargo,
ou de cargo de escolaridade superior da mesma carreira do avaliado. Parágrafo 2. Não sendo possível a aplicação do disposto no parágrafo 1, a composição da comissão deve ser definida conforme o caso. Inciso 1. Pelo presidente da Câmara Legislativa. Inciso 2. Pelo presidente do Tribunal de Contas. Inciso 3. Pelo secretário de Estado a que o avaliado esteja subordinado, incluídos os servidores de autarquia, fundação e demais órgãos vinculados. Parágrafo 3. Para proceder à avaliação especial, a comissão deve observar os seguintes procedimentos. Inciso 1. Adotar como subsídios para sua decisão as avaliações feitas na forma do artigo 28, incluídos eventuais pedidos de reconsideração, recursos e decisões sobre eles proferidas. Inciso 2. Ouvir separadamente o avaliador e, em seguida, o avaliado. Inciso 3. Realizar a pedido ou de ofício as diligências que, eventualmente, emergirem das oitivas de que trata o inciso 2. Inciso 4. Aprovar ou reprovar o servidor no estágio probatório por decisão fundamentada. Parágrafo 4. Contra a reprovação no estágio probatório, cabe pedido de reconsideração ou recurso a serem processados na forma desta lei complementar. Artigo 30. As autoridades de que trata o artigo 29, parágrafo 2, são competentes para: inciso 1. Julgar, em única e última instância, qualquer recurso interposto na forma do artigo 29. Inciso 2. Homologar o resultado da avaliação especial feita pela comissão e, como consequência, efetivar o servidor no cargo quando ele for aprovado no estágio probatório. Artigo 31. O servidor reprovado no estágio probatório deve ser, conforme o caso, exonerado ou reconduzido ao cargo de origem. Seção 6. Da estabilidade. Artigo 32. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, regularmente aprovado no estágio probatório, adquire estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Artigo 33. O servidor estável só perde o cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Seção 7. Da reversão. Artigo 34. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. Inciso 1. Por invalidez, quando por junta médica oficial ficar comprovada a sua reabilitação. Inciso 2. Quando constatada administrativa ou judicialmente a insubsistência dos fundamentos de concessão da aposentadoria. Inciso 3. Voluntariamente, desde que cumulativamente, a linha A, haja manifesto interesse da administração, expresso em edital, que fixe os critérios de reversão voluntária aos interessados que estejam em igual situação. A linha B. Tenha decorrido menos de 5 anos da data de aposentadoria. A linha C. Haja cargo vago. Parágrafo 1. É de 15 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência da reversão. Parágrafo 2. Não pode reverter o aposentado que tenha completado 70 anos. Artigo 35. A reversão deve ser feita no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 34, inciso 1 e inciso 2, encontrando-se provido o cargo, o servidor deve exercer suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Seção 8. Da reintegração. Artigo 36. A reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o restabelecimento dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve demitido. Parágrafo 1. Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor fica em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 38, 39 e 40.
Parágrafo 2. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante deve ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Parágrafo 3. É de 5 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência do ato de reintegração. Seção 9. Da recondução. Artigo 37. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no artigo 202, parágrafo 3, e decorre de: inciso 1. Reprovação em estágio probatório. Inciso 2. Desistência de estágio probatório. Inciso 3. Reintegração do anterior ocupante. Parágrafo 1. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor tem de ser aproveitado em outro cargo, observado o disposto no artigo 39. Parágrafo 2. O servidor tem de retornar ao exercício do cargo até o dia seguinte ao da ciência do ato de recondução. Seção 10. Da disponibilidade do aproveitamento. Artigo 38. O servidor só pode ser posto em disponibilidade nos casos previstos na Constituição Federal. Parágrafo único. A remuneração do servidor posto em disponibilidade proporcional ao tempo de serviço não pode ser inferior a 1/3 do que percebia no mês anterior ao da disponibilidade. Artigo 39. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade é feito mediante aproveitamento. Inciso 1. No mesmo cargo. Inciso 2. Em cargo resultante da transformação do cargo anteriormente ocupado. Inciso 3. Em outro cargo, observada a compatibilidade de atribuições e vencimentos ou subsídio do cargo anteriormente ocupado. Artigo 40. É obrigatório o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade assim que houver vaga em órgão, autarquia ou fundação. Parágrafo 1. É de 30 dias o prazo para o servidor retornar ao exercício, contados da data em que tomou ciência do aproveitamento. Parágrafo 2. Deve ser tornado sem efeito o aproveitamento e ser cassada a disponibilidade se o servidor não retornar ao exercício no prazo do parágrafo 1, salvo se por doença comprovada por junta médica oficial.